Mais um vídeo que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV, de um recente lançamento aí da Ford, a Maverick. Pessoal, você está acompanhando o nosso canal, viu que nós temos já alguns vídeos dessa picape, como por exemplo, vídeo de apresentação, aliás, um dos mais acessados do Brasil, e também um outro vídeo que a gente colocou aqui, a Maverick, ao lado da sua principal concorrente, a Fiat Toro Ultra. Mas aí alguns internautas reclamaram, por que não tem só um vídeo da Maverick? Pois bem, é isso que a gente está fazendo agora. E aproveitando para responder perguntas que os internautas fizeram aqui sobre a picape. E tem mais um detalhe, essa daqui está com alguns acessórios diferentes que a gente vai mostrar para vocês. Só recapitulando, a Ford Maverick no Brasil existe em apenas uma versão topo de linha, a Lariat FX4. A motorização dela já é bastante conhecida. Estamos falando do 2.0 GTDI, motor que a gente conhece aí, por exemplo, do Ford Bronco e também do passado lá do Ford Fusion. Evidentemente que esse motor foi ganhando evoluções ao longo do tempo. Conforme vocês estão vendo aí no gráfico aí na tela, pessoal, esse motor aqui tem potência máxima de 253 cavalos de potência e o torque máximo de 38,7 kgfm e subtido a 3.000 rotações por minuto. Esse motor está associado aí a uma transmissão automática de 8 marchas. E não podemos esquecer, o sistema de tração aqui no carro é um AWD inteligente, ou seja, all-wheel drive, tração integral permanente, porém com gestão automática, normalmente aqui no eixo dianteiro e quando precisa ele acopla automaticamente o eixo traseiro. De toda forma, ponto alto dessa picape é o desempenho dela, o 0 a 100 declarado pela Ford em apenas 7,2 segundos, nada mal. Pessoal, apenas a título de curiosidade, aqui no mercado brasileiro só tem uma motorização, mas olha só, aqui na frente da Maverick tem uma etiqueta sobre a especificação do gás do ar-condicionado. Aqui é o nosso motor 2.0 litros, mas olha só, no mercado norte-americano existe essa picape com um motor 2.5 litros híbrido, que é esse HEV, ou seja, Hybrid Electric Vehicle. Mas aqui no Brasil, por enquanto, nós só temos a motorização padrão a combustão normal. Nós já falamos no nosso vídeo de comparativo sobre o reboque traseiro que a Maverick tem, que ela pode receber ali um engate e tracionar trailers de até 499 kg. Entretanto, muita gente perguntou, esses ganchos frontais aqui são justamente para você ou puxar a Maverick ou até mesmo usar a Maverick para puxar um outro veículo que eventualmente esteja atolado. E qual é a capacidade desses ganchos dianteiros? Curiosamente, aqui a capacidade em cada um dos ganchos é de 2 toneladas. Ou seja, se você precisar desatolar um outro carro, é preferível que você use esse sistema aqui na frente. E se a Maverick estiver atolada e um outro veículo for puxar ela, também usar esses ganchos dianteiros. Também perguntaram pra gente como é que se utiliza esse código aqui na porta. Tem duas formas de ser utilizado. Imagine que você mora num prédio, esqueceu a chave lá no seu apartamento, você está na garagem e precisa acessar alguma coisa dentro do veículo. Você pode usar esse código para destrancar o carro sem a chave. Outra aplicação, você vai para a praia, não vai mergulhar com a chave do carro. Então o que você faz? Você pega a chave e esconde ela em algum lugar dentro do carro. Aí você vem aqui, aperta esses 2 botões, ele vai trancar a picape. Ó. Você está vendo aqui que ela está trancada. Aí, depois que você surfou, nadou, mergulhou, você vem e digita o código. Pronto, a picape já está destrancada para você pegar a chave. Ou seja, é uma comodidade a mais. Mas olha só, fiquem atentos. Por quê? Com a chave lá dentro, se alguém ver você colocando a chave, vier e quebrar o vidro e simplesmente der a partida, vai levar a picape, porque esse código ele não desabilita o sistema de ignição. A chave lá dentro é prioritária. Então, isso é para ser feito de maneira bem pontual e quando não houver risco à segurança, no caso aí de um furto. Mas e se alguém descobriu aí o seu código da Maverick e você está se sentindo um pouquinho inseguro? Não tem problema. Aqui pela central multimídia, você vem aqui ó, nesse menu, veículo, código de teclado da porta, você insere o código que você já tinha e depois cria um novo código. Isso tudo de maneira muito simples, fácil e rápida, sem precisar levar o carro na concessionária. A gente já sabe que o interior da Ford Maverick é extremamente versátil, com uma infinidade de porta-objetos.
Esse, por exemplo, é ideal para você colocar o celular aqui de pé, mas vamos supor que você colocou alguma coisa aqui que de repente caiu algum líquido ou sujou. Como é que faz? Muito simples. Essa peça ela pode ser retirada e lavada com a maior tranquilidade do mundo. Aliás, não só essa, né? A gente também tem essa outra aqui que pode ser retirada e lavada da mesma forma. Ou seja, além da praticidade em guardar as coisas, ainda é fácil de limpar. Mesmo quem viaja no banco traseiro conta com muita praticidade. A porta, por exemplo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, você consegue colocar garrafas na porta. Isso é uma coisa que você não encontra em outros carros aí no mercado brasileiro. Até mesmo aqui do lado do banco, você também tem mais alguns porta-objetos aí para colocar uma carteira, um celular, caixinha de óculos, coisas do tipo. Mas o diferencial é o que nós temos aqui embaixo desse banco. Puxando aqui a alcinha que tem aqui na frente, você consegue fazer a liberação e olha, travar o banco aqui na vertical. Esse compartimento aqui, pessoal, tem 73 litros de capacidade. E aí eu perguntei para a Ford, o que a gente pode colocar aqui? Imagine você pode colocar gelo e colocar a latinha de refrigerante ou outras bebidas aqui. Por quê? Esse material aqui, ele é resistente. Evidentemente que se você colocar líquidos aqui, você depois vai ter que tirar isso aí com um pano, porque não tem nenhum sistema de dreno. Mas ele é, digamos assim, resistente à umidade. Então qualquer coisa suja que você colocar aqui, na hora de limpar, basicamente pano e sabão vai limpar esse compartimento aqui numa boa. E como vocês estão vendo, é muito fácil aqui de ser utilizado na Ford Maverick. Essa Maverick aqui está com alguns acessórios diferentes. Um deles é justamente esse Santo Antônio tubular aqui, que você instala diretamente na concessionária. E para que serve isso? Imagine você a necessidade de levar um objeto mais longo, como uma escada, por exemplo. Como é que você vai apoiar ela ali no teto? Com o Santo Antônio é muito fácil, basta apoiar e amarrar a escada. Serve para você também levar um cano, um tubo, ou seja, todo aquele tipo de objeto longo. Outros objetos também que precisam ser melhor presos na caçamba. Você consegue fazer a amarração nesse Santo Antônio, mas não podem ser objetos muito pesados. Então, por exemplo, se você for levar ali um tonel de líquido muito pesado, não é aconselhável amarrar nesse Santo Antônio. Então ele está aqui mais para você poder fazer melhor acomodação de carga, tanto aquelas que ficam para fora da caçamba, como até mesmo aquelas mais leves que vão dentro da caçamba e não podem ficar se mexendo. Além do Santo Antônio, tem mais algumas coisas para a gente contar. Mas vamos relembrar aqui o sistema de abertura da caçamba, porque olha, a picape está trancada, vocês estão vendo aqui, ó, não abre. Agora, pela chave de telecomando, você dá o comando de destrancar a picape e aí a caçamba abre. Muito legal isso. E ó, vocês estão vendo aqui um amortecedorzinho aqui do lado? Esse aqui é mais um acessório que você pode instalar e a tampa da caçamba, ó, fica muito mais leve para abrir, então não tem aquele perigo da tampa despencar. Vocês já estão vendo aqui alguns compartimentos aqui dentro, mas primeiro nós vamos falar disso daqui. Por quê? Pessoal, quem assistiu o nosso vídeo aí da Ranger Black, viu que a gente já viu esse acessório na Ranger, mas agora ele está aqui na Maverick. Quase vira um porta-malas. Por quê? Com esse controle remotozinho aqui, ó, você aperta e ele abre automaticamente aí a área da caçamba. E olha que legal, tem até luz ali em LED para iluminar o compartimento. Você quer fechar o compartimento? Aperta aqui o botãozinho, ele vai fazer aí o fechamento automático. Muito, muito legal mesmo. Além disso, se você precisar trancar, você tem aqui este movimento, que ele já trancou, aí você põe a chavinha aqui e tranca. Vira praticamente um porta-malas. E aí o pessoal tem dúvida, mas isso aqui veda completamente para chuva? Eu vou dizer para vocês, praticamente, tá, pessoal? Por quê? Se você tiver uma chuva muito forte, passar muito tempo na água, alguma água vai entrar no compartimento. Então, por exemplo, se você tiver que transportar uma caixa de papelão com coisas sensíveis dentro que não podem nem molhar e nem sujar, isso aqui vai vedar completamente? Não, não vai vedar. Vai entrar um pouco de água assim na caçamba. Mas você tem uma boa vedação com esse conjunto. Agora, se você precisar de uma função de porta-malas, aí vem aí os outros dois compartimentos adicionais. E esses objetos que não podem nem molhar e nem sujar? A solução são essas caixas organizadoras que você instala aqui na picape. Mas olha como é prático. Tá vendo aqui essa trava? Você puxa, ela tem uma dobradiça,
você consegue trazer a caixa organizadora para perto de você. Aqui na parte superior, a gente tem uma chavinha para poder trancar a tampa. Pois bem, abrindo aqui, você inclusive tem essa bandejinha que ela pode ser retirada para organizar de forma mais fácil aqui as coisas. Ela tem até mesmo uma borracha aqui que faz justamente a vedação do processo. Então você colocou aqui, trancou e pôs a chave. Vem aqui e prende a caixa organizadora. Dos dois lados, ela funciona com esse sistema de dobradiça para ficar mais fácil. Aqui, os seus objetos estão plenamente protegidos. E aí, somando isso com aquela capota marítima, aí sim, você tem uma segurança até maior do que o porta-malas. Por quê? Além de ter dois sistemas de tranca, um na capota e o outro aqui, você não tem problema, nem com umidade e nem com sujeira dentro dessa caixa. Agora, e se eu precisar usar toda a minha caçamba e tirar essa caixa organizadora daqui? Afinal de contas, dependendo do tamanho do objeto que você vai levar, as caixas vão atrapalhar. É bastante simples. A mesma chavinha que você usa para trancar a parte superior, você vem aqui nessa parte aqui do lado, tira esta peça aqui como vocês estão vendo e olha só, a caixa organizadora ela sai de forma bastante simples. É só puxar para cima, deixar guardado na sua garagem e quando você precisar usar novamente, basta instalar na picape. Só lembrando que independente da capota marítima automática e as caixas organizadoras de série aqui na Ford Maverick, você continua tendo este compartimento aqui do lado, que é o Flex Bed, que inclusive, você tirando aquela tampinha ali, você consegue levar ferramentas mais profundas. E isso acontece dos dois lados da picape. Então o que não falta aqui é versatilidade de compartimento para guardar objetos. A Ford Maverick, pessoal, tem 5 modos de condução. E é comum as pessoas terem dúvida como utilizar esses modos. Então vamos explicar um por um. Começando pelo modo de reboque e transporte. Óbvio que você vai usar com alguma coisa atrelada aqui à picape. E o que esse modo faz? Além dele levar o giro da marcha, ele também deixa o programa de estabilidade muito mais sensível. Então, por exemplo, se você tiver uma oscilação do reboque, o que às vezes é comum em estradas sinuosas, o programa de estabilidade vai atuar de forma mais antecipada para estabilizar a picape. Aí muita gente vai dizer, mas qualquer carro que tem programa de estabilidade eletrônico faz isso. Em teoria. Porque na prática, quando você informa o carro que você está com o reboque e você deixa o programa mais sensível, ele pode minimizar a oscilação a ponto de você nem perceber. E isso garante mais segurança quando você está rebocando. Modo escorregadio. Países com clima muito frio, esse modo é indicado quando você, por exemplo, tem neve. Mas e no Brasil? Dá para usar? Dá! Imagine que você está aí num paralelepípedo molhado ou até mesmo um gramado molhado. São situações onde você tem baixa aderência. E aí o que o sistema faz? Ele deixa o pedal do acelerador muito menos sensível. Para quê? Para que você não dê aquele torque muito alto e a roda patine ao sair. E também ele atua de modo que o programa de estabilidade seja mais sensível para transferir o torque para a roda que tem mais tração e ainda o acoplamento da tração no eixo traseiro acontece de forma mais rápida. Tudo isso para você conseguir igualar a tração nas 4 rodas e conseguir sair sem aquela patinagem ou escorregamento. Lama e terra. Pois bem, é o modo mais comum aqui no Brasil quando você está no fora de estrada. O que ele vai fazer? Vai trabalhar com a rotação das marchas de forma mais elevada, também vai acoplar mais rápido o eixo traseiro e vai colocar um mapa no pedal do acelerador para você ter torque imediato. Tudo isso para você conseguir vencer esses obstáculos. E areia? Para quem já andou aí no Nordeste, lá naquelas dunas, sabe o quanto é difícil andar na areia. Pois bem, a gente pode dizer que o modo de areia é até um degrau acima da lama e terra, porque ele deixa o programa de estabilidade praticamente desligado, uma vez que você precisa ter o máximo de tração possível. A areia ela é bem movediça, né? Então se você errar, você já atolou. Dessa forma, ele deixa o carro, digamos assim, o mais bruto possível para conseguir atravessar esses obstáculos sem o perigo de atolar. Consumo é sempre um ponto bastante sensível que o pessoal pergunta. Bom, vamos falar então de números do Imetro. O Imetro fala que essa picape aqui faz 8,8 km por litro na cidade e 11,1 km por litro na estrada. Então, falando do assunto cidade,
Eu não gosto de fazer médias de consumo de cidade com o carro sozinho. Por quê? Porque você não tem parâmetro de controle. Imagine você dentro de uma mesma cidade no mesmo horário. Só que num momento você pegou toda a avenida com sinal verde e no outro você parou em todos os sinais. Só aí já vai dar uma diferença de consumo muito grande. Portanto, consumo na cidade aqui no nosso canal a gente só faz em comparativo, porque aí nós temos os dois carros na mesma condição. E nesse caso, eu recomendo que vocês assistam o nosso comparativo da Maverick com a Toro para saber como ela se comportou em consumo em relação à Toro na mesma condição. Hora da gente dirigir aqui a Maverick e vamos aproveitar para fazer um teste de consumo bem compreensivo. Mas antes, olha só, eu estou com uma média ali no computador de bordo acumulada de 10,8 km por litro. Entretanto, uma parcial que a gente fez, com 2 horas e 18 de condução, rodamos ali quase 150 km, 11,9. Essa aqui é acumulada de 12 horas de condução, 619 km rodados. Então eu vou aqui agora zerar o marcador de novo para a gente fazer uma média indo de Itu para São Paulo. Claro que com condição moderada de condução, porque a gente quer ter uma ideia do consumo real aqui da Ford Maverick. Um recurso muito legal que essa picape tem, pouca gente usa, aqui no painel, além da indicação de pressão de cada um dos pneus, é esse aqui que mostra o quanto que você tem de inclinação, tanto numa subida e descida, que é aquela inclinação longitudinal, ó, você pode ver que ela vai marcando ali, como a inclinação lateral. Isso aqui é especialmente útil quando você está numa situação de fora de estrada, e aí você vai atravessar algum obstáculo e não quer ter o perigo de superar as capacidades da picape. Então, é uma indicação bastante útil que, se bem utilizado, pode poupar muito problema para o motorista. Outra dúvida bastante frequente é em relação ao sistema de ar-condicionado aqui desse veículo. Ele tem um sistema de dupla zona. O que é isso? Você consegue colocar uma temperatura aqui independente para o motorista e outra temperatura para o passageiro. Quando você faz isso, você percebe que ele até liga aqui uma luzinha dual, ou seja, a dupla zona de ar-condicionado. Claro que esse ar-condicionado é digital e automático. Só que ele tem um recurso aqui que as pessoas às vezes não sabem usar, que é, aqui na posição alto, você tem 3 LEDs. Então você tem aqui um LED aceso, 3 LEDs acesos, 2 LEDs acesos e um LED aceso. O que é isso? Bom, o ar-condicionado ele já é automático, então quando você programa a temperatura, o que ele vai fazer? Ele vai manter a temperatura usando a referência da temperatura externa, a temperatura interna, um outro sensor que vai ali no painel que consegue medir o quanto que a cabine está esquentando, então ele vai manter a temperatura na zona que você escolheu. Porém, o motorista pode escolher, por exemplo, o quanto de ventilação ele quer. Então, independente de manter a temperatura, tem gente que gosta de uma ventilação um pouco mais forte. Então ele não precisa vir aqui e aumentar a ventilação. Basta ele colocar aqui o automático com 3 LEDs acesos. Então a ventilação com a temperatura escolhida vai ficar mais forte. Tem gente que não gosta disso. Então aí você pode escolher aqui a posição 2, que é uma ventilação intermediária, ou a posição 1, que mantendo a temperatura, ele ventila com menos força. E isso faz com que o ar-condicionado fique, por exemplo, mais suave para algumas pessoas ou até mesmo mais intenso para outras, mas sem interferir na temperatura escolhida. Outro recurso legal que você tem aqui é esse parasol. Bom, todo parasol a gente consegue colocar ele aqui de lado nos carros. Só que aqui na Maverick, olha só, você tem a posição que você consegue, ele corre sobre esse eixo e aí ele consegue proteger melhor aqui a região do vidro. É importante destacar isso, porque tem muito veículo que às vezes quando você dobra o parasol, ele não cobre a região toda. E aí o que acontece? Se você tem um sol muito de lado, ele fica atrapalhando você justamente por não conseguir cumprir com a função dele. Também tem gente que pergunta, para que serve aquela janelinha que vai ali atrás, no meio do vidro traseiro que você consegue abrir aqui pela frente? Pois bem, eu particularmente faço o seguinte uso dela. Quando você não quer usar o ar-condicionado, desliga aí o ar-condicionado, abre aqui um pouco o vidro do carro, você percebe que o ar aqui dentro não circula direito, né? Ele fica até dando essa turbulência que a gente sabe. No momento que você abre a janelinha lá atrás,
diminui a turbulência e o ar começa a passar por dentro do carro. Então você tem aí uma ventilação, digamos assim, forçada, mas é uma ventilação natural com menos turbulência. Eu vou dizer para vocês que acaba fazendo bastante diferença, principalmente quando você não quer usar o sistema de ar-condicionado. Uma das principais vantagens aqui da Ford Maverick é o fato dela ter uma tração AWD inteligente, ou seja, é uma tração integral nas 4 rodas, porém com gestão inteligente para tracionar só onde precisa, de modo a economizar combustível. A gente tem esse gráfico aqui no painel que você consegue escolher pelos botões do volante, que mostra a situação da tração. Então quando você está na estrada com uma baixa carga no acelerador, ele traciona apenas as rodas dianteiras e isso ajuda a economizar combustível. Entretanto, quando você vai fazer uma aceleração um pouquinho mais forte, olha o que acontece aqui no gráfico. Ele automaticamente conecta o eixo traseiro. E você viu ali pelo gráfico que ele faz uma conexão progressiva. Dessa forma, você sempre tem a tração quando você precisa. Então, numa situação de ultrapassagem, de aceleração, de retomada, ou numa situação de uma curva muito forte, a tração vai estar conectada. Porém, quando você estiver em linha reta e não houver a necessidade, ele vai desconectar justamente para aumentar a economia de combustível. Outra dúvida que o pessoal tem. Bom, esse carro tem um câmbio automático de 8 marchas com um seletor rotativo. Porém, nós não temos aqui pedal shifts para interagir com essas marchas. Mas e aí? O que eu posso fazer para ter um pouco mais de controle sobre o sistema de câmbio? Muitos já viram que tem aqui um botãozinho aqui no meio da alavanca seletora que é o L. Para que serve isso? Quando você aperta o L, olha só o contagiros do carro. Você viu como ele já subiu o giro ali? Então é como se você programasse o câmbio para ele trabalhar com marchas mais curtas. Então você está carregando alguma coisa na caçamba, está subindo muito serra, ou até mesmo está descendo uma serra, quer ter um pouquinho de aplicação de freio motor. Esse L serve justamente para esse tipo de situação. Ele vai manter as marchas com giros mais elevados, seja para uma situação de força ou seja para uma situação de aplicar freio motor. Ah, não quero mais utilizar. Só apertar o botão que ele volta novamente para a condição normal de utilização. Você pode ligar e desligar esse botão a qualquer momento, tá, pessoal? Não tem essa história, só posso usar o botão em baixa velocidade. Não. Em qualquer faixa de rotação do carro, você pode fazer uso para aplicar freio motor ou para dar um pouquinho mais de força nas condições que você precisa. Vamos conferir como é que ficou aqui a nossa média de consumo nesse trecho de estrada. Ó lá. O computador de bordo está dizendo 11 km por litro. O trecho que a gente fez, ó, 42 minutos, rodamos aí aproximadamente 60 km, 58,6, com uma média de 11 km por litro. A nossa média acumulada, 10,8. Então o que a gente consegue dizer é que andando na estrada de forma bastante moderada, 11 km por litro é uma condição bem real com a picape descarregada e com o ar-condicionado ligado. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais esse vídeo aqui da Ford Maverick, em especial aí com aqueles acessórios muito legais que deixam a picape ainda mais versátil. Se você sentiu falta de alguma informação aqui nesse vídeo, que foi intencionalmente mais curto, dê uma olhada no nosso vídeo de apresentação dessa picape e também no comparativo que a gente fez dela com a sua principal concorrente, aí a Fiat Toro na versão Ultra. Eu garanto para você que se você assistir esses 3 vídeos, não vai faltar nenhuma informação para tudo o que você precisa saber a respeito aqui da Ford Maverick FX4 Lariat. E se você gostou aqui da Ford Maverick, quer andar numa e fazer o melhor negócio, a minha dica é procurar aí as concessionárias Ford do Grupo Caminho. São várias unidades no interior do estado de São Paulo. Garanto para vocês que eles vão ter um excelente atendimento e vão fazer o melhor negócio, não só na Ford Maverick, mas em toda a linha Ford 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.